Vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15 eu vou ler. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Até aqui nós lemos. Hoje é o último domingo de 2014. Eu poder passar o último domingo de 2014 com vocês é muito gratificante. E eu poder estar no púlpito, abrindo a Bíblia e poder conversar com vocês também é muito gratificante. Deus, cada vez que eu abro a Bíblia e falo sobre ela, Deus, Ele me dá um novo coração que eu não tinha. Criando esse novo coração dentro de mim, esse coração me conduz, me guia, e isso é muito agradável. Na nossa missão, ultimamente, tem as pessoas 5020. O que é isso? Então, dentre os pastores da nossa igreja, os pastores com mais de 50 anos que podem fazer o trabalho da missão, e as pessoas que estão trabalhando há mais de 20 anos na nossa missão, né? Que são os 5020, 50-20, né? Então, a gente chama 5020. Então, no começo, quando eu recebi a salvação, nenhuma vez eu havia pensado que eu queria me tornar um pastor. Como eu vou me tornar um pastor? Eu pensava assim. E começando a pastorear, Deus, dentro do meu coração, Ele começou a criar um novo coração que nunca existiu dentro de mim. No começo, quando eu li a Bíblia, eu não entendia nada do que ela estava falando. Deus está falando isso para mim agora. Eu não conseguia entender essa palavra, né? Então Deus queria tanto falar sobre isso para mim. E assim eu pude ver meu coração cada vez mais se aproximando do de Deus. E depois disso, E quanto mais eu me aproximava de Deus,
Eu pude ver Deus trabalhando dentro da minha vida, e o que foi incrível, começou a surgir pessoas que estavam recebendo a salvação. Ah, isso não sou eu quem estou fazendo, não sou eu quem estou fazendo. Vivendo a minha vida, o que me deixou mais feliz? Depois que eu recebi a salvação, até pouco tempo atrás, eu pensava de outra forma. Eu, tendo esse novo coração de amar o Senhor, de amar o Evangelho, eu achei incrível isso, surpreendente. Como a pessoa pode mudar dessa forma? Como essa pessoa pode amar tanto a Jesus Cristo assim? Como essa pessoa pode, com um coração tão quente, poder servir ao Senhor? E Deus me dando uma tamanha força dentro do meu coração, a felicidade que vem através dela, o poder, o dinheiro, as coisas, essas coisas, Deus me fez ver como uma coisa muito em vão. E eu pude ver Deus me conduzindo para o mundo dele. No Paraguai, eu não posso me esquecer de quando aquele presidente recebeu a salvação. Um dia, o cônsul do Paraguai, ele veio para mim todo preocupado, né? Bem com uma cara bem assim, preocupada. Pastor, me ajude. Aí eu perguntei, como eu posso te ajudar? Enquanto eu estava de cônsul do Paraguai aqui na Coreia, ele sempre falava o que para mim? Ele ficou tão feliz que a diplomacia entre o Paraguai e a Coreia melhorou, porque não precisava mais ter visto, né, para o coreano entrar para o Paraguai, porque era muito difícil eu conseguir um visto para poder entrar no Paraguai. Mas ele falou o quê? O presidente vai vir aqui para a Coreia dessa vez. E enquanto eu estava como cônsul, ficando como cônsul na Coreia, é uma coisa assim que a gente não sabe se pode acontecer. Enquanto eu estando de cônsul, o presidente vem para o país que eu estou, né? Então eu não sei como dar as boas-vindas, eu não sei como recebê-lo aqui na Coreia. Ele estava muito preocupado com isso. E aí ele falou o quê para mim? Pastor, você não pode me ajudar só um pouquinho? Aí eu perguntei, como eu posso te ajudar? Quando o presidente vier, a gente queria fazer um concerto musical, você não poderia mandar o Coral Graças para nós? E eu eu risi, né? Eu falei, nossa, como você me pede essa coisa tão difícil? Eu falei, isso é tão difícil, eu não consigo fazer isso. E ele ficou rindo. Há alguns anos, ele veio para a nossa igreja. Ele comeu comigo no subsolo do 3º andar. Esse cônsul falou o que para mim? Nos Estados Unidos estão falando que vão lançar um míssil. Você pode me falar se eles vão realmente lançar esse míssil ou não? Porque ele tem 3.000 paraguaios na Coreia que ele tem que proteger. A Coreia do Norte, né, ia lançar um míssil. Aí eu perguntei. Aí eu falei para ele que ele não precisava se preocupar, que ele estava no subsolo do 3º andar, né, que não ia atingir nada. E ele se assustou. Aí eu falei, não, a Coreia do Norte jamais vai lançar aquele míssil. Não vai lançar o míssil. E ele foi embora todo feliz. E aquele cônsul olhou para mim. E ele pediu que eu enviasse o Coral Graças para eles. E naquele dia, o Coral Graças fez a apresentação de boas-vindas para o presidente do Paraguai. E a gente estava no meio de uma conferência, e ele falou o quê para mim? Pastor, o senhor também poderia estar presente? Então, 8h20 eu subo no púlpito para pregar na conferência, e era até 7h30.
né, que eu podia ficar lá. Então, 6h30 eu fui, eu me encontrei com o cônsul e também me encontrei com o presidente. E aí eu tive a oportunidade de dar um livro para ele, e o presidente leu o livro do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, e depois de ler esse livro, esse presidente queria se encontrar comigo. E aí o cônsul pediu para eu escrever uma carta para ele. Aí no mês de fevereiro, no acampamento mundial, eu falei que eu queria me encontrar uma vez com o presidente. Eu fui para o Paraguai, e aí a casa do presidente me falou, às 10 horas da manhã do dia 14 de fevereiro, está marcado o encontro do senhor com o presidente. E eu fui convidado pelo presidente, e foi muito, eu recebi uma boas-vindas, né? E tinha 8 policiais de escolta no hotel para mim. Eles me receberam muito bem lá. Eu fiquei muito grato de poder ser pastor, poder ficar diante do presidente. Eu vou poder falar sobre política, sobre economia com ele? Eu falei para ele sobre o evangelho. Eu fiquei tão feliz de poder pregar o evangelho para ele. Um dia antes de me encontrar com ele, eu liguei para a secretária dele. Oi, eu sou o pastor Oxo Parque. E qual é o tempo que eu posso permanecer com o presidente na visita? Ele falou, é uma visita especial, então 40 minutos. E eu perguntei, se por acaso se prolongar a conversa? Então, se o presidente permitir, você pode conversar 1 hora, 2 horas com ele. Mas se o presidente cortar o assunto, você já não pode mais falar. Então, se o presidente ele só permite 40 minutos, depois de 40 minutos você tem que sair. Diante de Deus, esses 40 minutos, Deus, como é que eu tenho que utilizar esses 40 minutos? A noite inteira eu fiquei pensando. O coral, vai comigo. 10 minutos de apresentação do coral. Então, 3 músicas, 10 minutos. Conversar, se apresentar, 10 minutos, 15 minutos. Então, já passou 25 minutos. Deus! Então, 15 minutos de apresentação. Então, mais 25 minutos para poder pregar o evangelho. Como é que eu vou pregar o evangelho em 25 minutos? Deus, o Senhor está permitindo eu me encontrar com o presidente. Então, por favor, permita com que eu pregue o evangelho para o presidente. Não tinha como deixar de orar. Então, Deus me mostrou exatamente o que eu tinha que pregar para ele por 25 minutos. Eu pensava e... Então, por 25 minutos, no mínimo, eu tinha que pregar para ele, né? Então, realmente, a gente conversou, se cumprimentou por 5 minutos, e as pessoas que estavam comigo, eu falei, eu tirei, por querer, as pessoas que falavam muito, né? Para não perder tempo. E eu falei para o coral, você não fala nada, vocês só cantem e eu quero pregar o evangelho. E se o presidente perguntar, você só fala sim ou não, só respondam o básico, porque eu preciso de mais tempo para poder pregar. Só porque é presidente. O presidente é um ser humano também, não tem diferença nenhuma. Mas era um momento muito especial para eu poder pregar o evangelho para ele. Então, sentar com uma pessoa e poder pregar o evangelho para essa pessoa, com o que saía da minha cabeça, eu jamais poderia trocar essa pessoa. Mas lendo a Bíblia, qual o motivo de eu somente poder amar essa Bíblia? Porque uma coisa que eu não posso criar.
Sem abrir a Bíblia, eu não posso criar esse mundo do coração. E esse mundo do coração está dentro da Bíblia. Depois eu me encontrei com muitas pessoas. O que eu posso falar para elas? O que está escrito na Bíblia? A palavra de Deus. A palavra está falando assim porque Deus queria falar assim. Com essa palavra Deus queria falar tal coisa. Com essa palavra Deus quer conduzir a nós para este mundo. Por 50 anos Deus fazendo esse trabalho dentro de mim. Essa se tornou a minha vida. E eu poder falar sobre isso é muito gratificante. As pessoas que recebem condução de Deus, elas não seguem o mundo material. As pessoas que são conduzidas por Deus, elas enxergam o poder, as coisas do mundo como umas coisas vãs. A vida de uma pessoa, não a vida de uma pessoa que viveu 60, 70 anos, mas uma vida que pode viver eternamente, essa palavra que pode dar vida eterna. Porque está viva dentro dessa Bíblia, quando essa palavra entra no nosso coração, essa palavra é muito gloriosa. Então a gente se cumprimentou por 5 minutos e a gente se sentou de frente para frente, um de frente para o outro. Então, a irmã Idiwana, ela que traduziu, ela cresceu no Paraguai e ela traduz muito bem o espanhol. Então, sempre que eu viajo para o exterior, ela traduz para o espanhol. E eu me tornei um coração com a tradutora. Depois de 5 minutos, nós nos sentamos um de frente para o outro e eu falei, senhor presidente, eu comecei a falar com ele. Quando o Senhor conduz o Paraguai, eu desejo com que o Senhor conduza de uma forma abençoada e de uma forma abençoada. Então, quando a gente lê na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 13, está escrito que agora encontrei o servo Davi, que ele tem o mesmo coração que eu. E eu falei, senhor presidente, o Davi se tornou rei, não porque ele era inteligente, não porque ele tinha poder, não porque ele tinha sabedoria, não porque ele era bom, mas porque ele se tornou um coração com o de Deus. Presidente, quando o senhor estabelece um ministro, qual ministro você estabelece? Você estabelece um ministro que tem o mesmo coração com você. É a mesma coisa que com Deus. Depois que eu me tornei pastor, eu queria me tornar um grande pastor. Eu queria me tornar um pastor respeitado pelos outros. Eu queria me tornar um pastor reconhecido pelos outros. Mas quando eu li a Bíblia, por mais que as pessoas do mundo reconhecessem, mas se não fosse adequado para Deus, eu podia ver que Deus não estabeleceu essa pessoa. Por mais que seja bom, por mais que seja inteligente, por mais que seja correto. Então, para ser correto, você pode estar certo aqui, mas pode estar errado ali. Então, um tênis, um tênis de borracha é mais rápido de lavar do que um de pano, porque seca mais rápido. Então, assim também, as pessoas são todas diferentes. Cada um tem sua opinião. Aqui pode ser bom, mas não é só isso que é bom. Muitas vezes nós escolhemos só olhando as qualidades e erramos na escolha. Então, a gente escolhendo por esse lado bom, mas o outro lado pode estar errado. E eu pude descobrir que o coração de Deus não escolhe pelas coisas corretas e adequadas. Então, se você tiver com um coração com o de Deus, eu acredito que Deus vai te conduzir de uma forma abençoada. O Senhor também. Você também tem que unir seu coração com o de Deus. Porque assim Deus vai poder te estabelecer. Ele simplesmente ficou me ouvindo.
E depois eu falei, como ele pôde... Eu falei, agora eu vou te dizer como você pode unir seu coração com o de Deus. E eu abri a Bíblia. E eu comecei a falar sobre o pecado. Quando Deus vê... Quando com os olhos de Deus, Deus enxerga seu coração assim. Não com os olhos que você se enxerga, mas com os olhos que Deus enxerga seu coração. Você tem que focalizar, você tem que sintonizar com os olhos que Deus te enxerga. Porque o presidente, ele tinha uma preocupação, depois ele me contou. Naquele dia eu falei sobre o perdão dos pecados para ele. E o presidente, ele segurou bem forte a minha mão. Ele ficou muito agradecido. Eu tenho um sonho que todos os irmãos da nossa igreja, Boa Notícia, que preguem o evangelho, que suja pessoas que recebam a salvação. Dinheiro, bens do mundo. Isso tudo não é nada, pessoal. Eu pregar o evangelho e uma pessoa receber a salvação. Eu pregar o evangelho e a pessoa receber a salvação, não existe nada maior do que isso. Depois que eu prego o evangelho, depois de 30 minutos, o Coral Graças cantou 3 músicas e depois a gente saiu. E depois de 10 minutos, a secretária nos ligou. Hoje o presidente vai participar do evento do IYF. Eu fiquei tão feliz. E depois de 10 minutos ligaram de novo. E 26 ministros também foram, teve um comando de 26 ministros também participarem desse evento. E eu preguei o evangelho diante do presidente e de 26 ministros. E aquele dia a gente teve o cantata. E naquele dia, o presidente, eu me sentei do lado do presidente e depois que acabou o evento, o presidente nem foi embora. Ele ficou ainda escutando o Coral Graças, conversou com o coral, ficou mais um tempo com a gente. Hoje de manhã, nesse último culto de 2014, vocês somente frequentando a igreja Boa Notícia, vem para a igreja. Vocês podem ter algum coração que está junto com Deus. Mas também vocês podem ter um coração que não está se unindo com o de Deus. Tem coisas que vocês acham que estão certas, mas tem coisas que quando Deus vê, está errado. Tem coisas que vocês enxergam como coisas boas, mas tem coisas que quando Deus vê, é um prejuízo para vocês. Então, todas essas coisas, nós temos que descobrir exatamente dentro da Bíblia. E porque vocês não sabem profundamente a Bíblia, tem coisas que vocês sabem e tem coisas que vocês não sabem. Então, vocês têm que ler a Bíblia e vir para a igreja aprendendo a palavra de Deus, com o seu coração e o coração de Deus se unindo cada vez mais, se aproximando cada vez mais, independente de quem seja. Quando você unir o seu coração com o de Deus, desde então, qualquer problema que você se deparar, Deus vai resolver todos esses problemas. Deus vai fazer com que você viva essa vida abençoada. Então, esses 66 livros da Bíblia, Deus fala muitas coisas, porque nós somos seres humanos muito carnais. Tem muitas vezes que a gente não entende a palavra de Deus. A gente, com o método humano, a gente deixa Deus chateado. E tem muitas vezes que a gente vai pelo caminho oposto ao de Deus. Por isso, a Bíblia, nós temos que saber exatamente o que a Bíblia está nos falando.
Hoje nós lemos Gênesis capítulo 17 a partir do versículo 15. Um dia Deus apareceu para Abraão. Abraão era de... Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E assim ele se mudou para a terra de Israel. Deus falou para Abraão: eu vou te tornar numa grande nação. E eu vou te tornar em pai de grandes nações. Abraão ficou tão feliz e agradecido, e ele chegou na terra de Canaã. Mas Abraão, ele até chegou na terra de Canaã. Realmente foi muito precioso ele chegar até Canaã. Mas depois disso, ele não uniu mais o seu coração com o de Deus. Deus falou: eu te tornarei numa grande nação. Eu te abençoarei. Mas Abraão não tinha muito interesse nisso. Com 75 anos, Abraão entrou na terra de Canaã. E com 85 anos, ele não conseguiu ainda ter um filho. Abraão, com 85 anos, a esposa de Abraão, a Sara, falou: Deus não me permitiu conceber. Pega a nossa serva Agar, ela é jovem, ela é forte e ela vai ser boa para ter um filho. Você, através daquela serva, será que não seria bom pelo menos a gente ter um filho através dela? Escutem direitinho. No coração de Deus, Deus, através de Abraão e pela sua esposa Sara, Deus queria com que através dessa descendência nascesse Jesus Cristo e através de Jesus Cristo todos fossem abençoados, recebessem salvação. Esse plano de Deus não mudou. Passando-se 10 anos, Satanás ficou colocando pouco a pouco no coração de Abraão e Sara. Pouco a pouco foi colocando um pouquinho de pensamento, um pouquinho, por 10 anos. E passando-se esses 10 anos, dentro do coração de Sara, esposa de Abraão, eu acho que eu não vou mais conseguir ter filho. Eu não vou conseguir ter filho. E antes que meu marido fique mais velho, será que não ia ser bom a gente ter um filho através da nossa serva? Então, dentro do coração da Sara, embora Deus tenha falado, tenha prometido que ia dar um filho através de Abraão, a Sara, ela pensou que eu não posso ter um filho. Um outro coração estava começando, pouco a pouco surgindo no coração de Sara. É verdade, agora eu estou muito velha, agora eu já não consigo mais respirar direito, eu não vou conseguir ter filho. Ai, como eu vou ter filho com essa idade? Esse coração começou a crescer dentro de Sara. Aí Abraão falou para Sara: querida, oi. A Sara falou para Abraão: eu acho que eu não vou conseguir ter filho. Não, eu não vou conseguir ter um filho. Antes de você ficar mais velho, a Agar, a egípcia que a gente trouxe do Egito, ela é uma pessoa boa. Eu acho que ela logo vai poder conceber. Através dela, será que a gente não poderia ter o nosso filho? Então, no coração de Deus, no coração da Sara, aquele coração de Deus de que ela se tornaria, teria um filho que tornaria grandes nações, estava sendo demolido. Eu frequentemente vejo os irmãos e irmãs doentes com câncer, com doenças. Quando a gente lê na Bíblia, tem na Bíblia que Deus cura a nossa doença. Mas quando a gente olha a situação, a Bíblia está escrito assim, mas acho que não vai dar certo, acho que eu não vou melhorar. Eu acho que eu não vou ser curado dessa doença.
Satanás continuamente coloca esse tipo de pensamento. Então, quando a gente lê em Gênesis capítulo 16, o que está escrito? No coração, esse era o coração de Sara, não era o coração de Deus. Deus falou que ia dar um filho para ela, Deus prometeu que ia dar um filho para Sara. Mas o coração de Sara, Deus falou isso, mas eu acho que eu não vou conseguir ter um filho, eu não vou conseguir, eu estou muito velha, eu não consigo nem respirar direito, meu joelho está doendo, eu não posso ter um filho. Estava crescendo no coração de Sara um coração diferente do de Deus. E Abraão concordou com esse coração. E aí estava surgindo um novo fruto no coração de Sara, e esse fruto se chamava Ismael. Sabe o que é incrível na Bíblia? Por que está escrito isso na Bíblia? Hoje de manhã vocês estão sentados aqui, e no coração de todos vocês, embora esteja assim escrito na Bíblia, mas eu acho que isso não vai dar certo. Por mais que isso seja a palavra de Deus, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, meu pensamento, nós estamos aceitando muitos dos meus pensamentos e rejeitando a palavra de Deus. Até quando ela ficou falando da Agar? Com certeza Deus falou para o povo de Israel, quando destruir a terra de Jericó, não, vocês vão entrar naquela terra e vocês não peguem nada de lá. Se vocês pegarem alguma coisa, então vocês têm que depositar tudo para Deus. Até a sua pessoa você tem que depositar para Deus. Se você pegar alguma coisa, então você vai ser amaldiçoado. Josué falou isso detalhadamente para o povo de Israel. Acã também escutou isso. Mas destruindo a terra de Jericó, os olhos de Acã, vivendo por 40 anos no deserto, tudo parecia muito bom aos olhos dele. Com certeza não tinha TV naquela época, não tinha carro também. Nossa, aquele casaco, que bonito, aquela capa, nossa, aquele ouro. Olha, aquele sapato, nossa, nunca vi um sapato assim. Essas coisas começaram a entrar nos olhos de Acã. E ele começou a ter cobiça daquelas coisas. Se você pegar qualquer coisa, você também vai receber maldição, e a sua família também. E essa palavra perdeu forças. Então não tem problema se eu pegar essa capa. E daí se eu pegar esse sapato? Então, cada vez mais ele querendo adquirir essas coisas. Uma vez eu falei para minha esposa, hoje eu vou para centro de retiro de T-Dog e vou fazer uns dias de jejum. Eu falei para minha esposa. A minha esposa falou, aí eu falei para minha esposa falou, tá bom, vai. E ela perguntou, quando você volta? Daqui a 5 dias. Aí no primeiro dia a gente fez jejum, no segundo dia a gente fez jejum, no terceiro dia também a gente fez jejum. Estava muito gracioso. Aí depois de 3 dias de jejum, eu também além de estar gracioso, eu também comecei a ficar com fome. Eu estou tão ocupado, será que eu tenho que fazer 5 dias de jejum? Vocês podem achar engraçado isso, mas é verdade. 3 dias já está bom, já é gracioso. Eu tenho que fazer comunhão com as pessoas também. Então 3 dias de jejum eu fiz e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a minha esposa começou a rir. Ela estava sorrindo não porque ela estava me dando boas-vindas, mas ela estava rindo porque ela pensou o quê? Eu sabia que você ia só fazer 3 dias de jejum. Então dá para compreender, né? Exatamente isso, né? Vocês podem compreender muito bem isso, por quê? Porque vocês têm o mesmo coração, não é? Quando fazem jejum. Então, meu coração não ia dar certo, por quê?
Eu troquei de coração, eu tinha que fazer jejum por 5 dias. Ah, não é porque eu vou fazer 5 dias de jejum que eu vou ficar mais espiritual. Né? 3 dias já ficou gracioso. Ah, então vamos acabar hoje. Ah, tá, eu tô com fome. Mas na verdade não é porque eu estava com fome. Então, na verdade eu queria diminuir o jejum porque eu estava com fome. Pessoal, todos nós somos seres humanos. Todo ser humano é igual. Se eu quero aquela capa babilônica, então surge o coração, não tem problema se eu adquirir. Se eu amo ao mundo, surge que coração, não tem problema se eu não ler a Bíblia. Se eu amo ao mundo, não tem problema eu faltar no culto de domingo. Não tem problema não tem problema eu me afastar um pouco da igreja, porque eu recebi a salvação. E daí? Satanás vai colocando essas lacunas dentro do nosso coração pouco a pouco. Ontem eu fui para TEDOC e junto com os 5-0 e 2-0, e a gente fez essa comunhão sobre a Bíblia. E fazendo o estudo bíblico, eu falei sobre Gênesis capítulo 16 e 17. Os pastores da nossa missão são muito bíblicos. Porque cada vez que eu ensino a Bíblia, né, eu repreendia, brigava. E quando eu falei aquilo, eles arregalaram os olhos. Por que vocês são bíblicos? Porque o Abraão não teve fé desde o começo. Ele primeiro teve desconfiança. Olha Gênesis capítulo 16, quanta desconfiança. Deus falou que ia dar um filho, ele não acreditou, ele tomou a sua escrava por mulher. E no capítulo 17, ele mudou, de repente se tornou pai da fé. Todos os pastores riram e disseram amém. Mas sabe o que é gratificante da Bíblia? Os pastores da nossa igreja, uma coisa que você tem que saber, dentro dos pastores, não existe nenhum pastor que por 24 horas não vá nenhuma vez ao banheiro. Se deixar 3 dias em jejum, não tem nenhum deles que não vai ficar com fome. Todos são seres humanos. Isso é muito interessante. Quando você não sente essa coisa humana, quando eu não sei direito, eu enxergo o defeito e eu posso julgar, condenar isso. Mas se eu conhecer exatamente a minha pessoa, com certeza, tem uns irmãos que não têm uma boa vida espiritual, e com certeza, para a gente poder fazer ele perceber isso, a gente faz comunhão com ele. Mas não existe ninguém que seja perfeito. Então, quando eu repreendo um irmão ou uma irmã, eu estou certo, você está errado. Não é isso que torna a pessoa correta. Eu também estou errado. Eu também sou uma pessoa errada, mas não é isso. É assim que tem que ser a comunhão. Eu estou certo e você está errado. Eu fiz certo e você fez errado. Não é isso. Quando a gente vê na Bíblia, Gênesis capítulo 16. Então, esse pai da fé, ele não tinha fé. Ele teve filho com uma outra mulher. Se isso acontecesse hoje em dia, nossa, ia dar um escândalo total. Mas quando a gente vê esse tipo de pessoa se tornando pai da fé, é incrível, não é? Para Abraão se tornar pai da fé, ele teve que passar por esse processo.
Então, Gênesis capítulo 1 está escrito o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, está escrito o quê? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quanto tempo que estava assim? Ninguém sabe. Não sei quantos mil anos, quantos milhões de anos, quantos bilhões de anos. Mas uma coisa que nós podemos saber. A terra por si, a terra estava sem forma, estava vazia, a treva estava segurando a terra. E a terra, sozinha, por qualquer esforço que ela fizesse, pelo seu próprio esforço, ela jamais poderia sair de estar sem forma e vazia. Amém, pessoal? Passando 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. A terra sozinha jamais poderia sair sozinha da treva, certo? Passando 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Vocês sozinhos não podem sair sozinhos das trevas. Digam amém, pessoal. Amém. Digam amém. Amém. Nós sozinhos, pelo esforço, pela força, qualquer coisa que a gente faça. A terra se esforça, ela pode fazer o que for. Sozinha, ela não pode sair dessa forma. Eu olhei na Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Eu não sei quantos mil anos, quantos milhões de anos se passaram. Quando que a terra saiu dessa imagem? E disse Deus, haja luz e houve luz. Eu sempre falo isso para vocês. Disse Deus, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Quando Deus mandou a luz, as trevas foram embora. E naquele momento, a terra se libertou das trevas. Então, a Bíblia diz o quê? Quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? A terra, quando ela estava completamente nas trevas, ela não podia se libertar dessas trevas. Às vezes, quando eu vejo os irmãos e as irmãs, dentre os irmãos e irmãs, tem alguns que falam, eu estou certo. Tem pessoas que falam coisas corretas, mas quando eu vejo, esses irmãos estão presos nas trevas. Esses irmãos não sabem disso. E eles não podem se libertar sozinhos disso. Olha, pessoal, o Abraão agora está nas trevas. Deus falou que ia dar um filho para Abraão. Eu vou te tornar numa grande nação. Mas no coração de Sara ou no coração de Abraão, Satanás deu que coração? Eu não posso ter um filho, eu não consigo conceber. Satanás colocou esse pensamento. Escutem. Então no coração de Abraão, no coração de Sara, Satanás colocou, você não pode ter um filho, você não consegue ter um filho, você não vai conseguir ter um filho. Satanás, no começo, começou a entrar esse coração de Satanás. Sabe o que é incrível? A Sara não tinha força para expulsar esse coração. Não tinha poder para isso. Muitas pessoas nesse mundo sofrem, ficam preocupados por causa do pecado. Quem? Quem frequenta a igreja chora por causa do pecado, vai para a montanha orar pelos seus pecados, se esforçam por causa do seu pecado. O pecado que está no seu coração, qualquer esforço, qualquer método que elas usem, elas não podem expulsar esse pecado do seu coração. Dessa mesma forma, está escrito o quê? Quando a terra estava sem forma vazia, com trevas, qualquer método que a terra usasse, ela não poderia se libertar dessa imagem. Como a terra se libertou dessa imagem de estar sem forma? Como a terra se libertou das trevas?
Como ela foi liberta das trevas? Quando a palavra de Deus entrou no coração dela. Disse Deus. Vamos repetir? Disse Deus. Disse Deus é o quê? Tá, é a palavra de Deus, a palavra que Deus disse. É o quê? Deus disse. Ou seja, Deus falou a sua palavra. Haja luz e houve luz. E as trevas foram embora. Então, dentro do nosso coração, a gente tem sofrimento por causa do pecado. Eu quero fazer bondade, eu quero fazer boa obra, eu quero lavar meu pecado. Não é pelo meu esforço que eu consigo fazer isso. Mas a palavra de Deus tem que entrar no meu coração. E essa palavra entrando no meu coração, eu posso me libertar do pecado, do sofrimento do pecado. E assim Ele pode me deixar livre do pecado. É ou não é, pessoal? Sim. É? Sim, pessoal. Então, até entrar a palavra de Deus. Mesmo Abraão passando junto com Deus. Aí ele pensava, como eu não posso ter filho? Ai, a Sara não pode ter filho, eu já estou muito velho. Isso não era a palavra de Deus. Isso era as trevas que estava segurando o coração de Abraão e Sara. O coração de vocês também é assim. Então, Abraão, com 85 anos, escutou o que a Sara falou e ele foi coabitar com a Agar. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, até os 90 anos. Desculpa, até os 99 anos de Abraão. Então, por 14 anos, no coração de Abraão, eu estou velho, eu não posso ter filho. Esse coração estava segurando o coração de Abraão. Esse coração estava segurando o coração de Sara. Mas dentro do coração de Abraão, eu não posso ter filho, eu estou velho. Esse tipo de coração. Esse escuro coração de Satanás. Para libertar Abraão desse pensamento de Satanás, tinha que entrar a palavra de Deus no coração de Abraão e de Sara. Abraão teve Ismael e com 13 anos, por 13 anos, a minha esposa Sara não pode ter um filho. Ele ainda estava com esse coração. Por 13 anos, mas quando Abraão fez 99 anos, quando a Sara tinha 99 anos, porque Sara e Abraão tinham 10 anos de diferença, Deus se encontrou com Abraão. E Deus falou para Abraão, não chamará mais tua esposa de Sarai, mas de Sara, porque ela terá um filho. Então, no coração de Sara, no coração de Abraão, que estava cheio de desconfiança, começou a surgir um conflito. Para Abraão, a Sara já estava velha e já não tinha mais o costume das mulheres, não é? Então, o tempo para a mulher poder ter filho é só na época que elas têm o costume, né, das mulheres. Então, quando ela tem o costume das mulheres, que ela pode ter filhos. Mas se ela não consegue mais ovular, por mais que a mulher seja saudável, ela não pode mais ter filho. Isso é a nossa ciência. A Sara não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, ela já não estava mais na época fértil. Porque ela era uma mulher que não podia mais ovular, ela não podia mais ter filho. Era esse tipo de mulher. Mas Deus falou uma coisa chocante para Abraão. Sua filha já não será mais Sarai, mas Sara. Porque ela te dará um filho. Então, no coração de Abraão, a minha esposa Sara está velha, ela não pode ter um filho.
Então o coração dela estava duro, assim, o coração dele estava duro. Mas Deus virou esse coração de cabeça para baixo. A minha esposa Sara não pode ter filho, ela está velha, não tem costume das mulheres. Mas aí Deus falou o quê? Tua esposa Sara vai ter um filho. Quando eu li a Bíblia, antes de Deus dar um filho para Abraão, primeiro, ele queria colocar uma fé de que ele teria um filho, certo? Então Deus quer dar muitas coisas para vocês, mas antes de dar essas coisas, primeiro, Deus está formando o coração dentro de nós. Ele está criando a fé dentro de nós. Mas o meu pensamento está certo, eu primeiro tenho que experimentar, tenho que sentir. Como a minha esposa, que não tem mais costume das mulheres, ela não pode mais ter filho. Isso é uma realidade. Pessoal, olhem bem. Com 100 anos, Abraão teve filho, não é? E com 40 anos, o Isaac casou. E depois, ele nasceu Jacó e Esaú. E depois? Então, a Sara morreu com 123 anos. Vamos ver aqui. Desculpa. É 127 anos. No capítulo 23. Está escrito que Sara viveu 127 anos. No versículo 1. Tendo Sara vivido 127 anos. Então, quando Sara tinha 127 anos e morreu, quantos anos o Abraão tinha? 137 anos, não é? Então, Gênesis capítulo 25, versículo 1, vamos ver. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Nasceu um monte de filho, né? Nasceu Isbaque e Suá. Então, Abraão, quando que foi? Depois que Isaac já teve, foi depois que Isaac já tinha casado, né? Então, ele já tinha mais de 140 anos. Então, com 137 anos, a Sara morreu, né? Quando ele tinha 137 anos. E depois, quando a gente vê ele ainda tendo um monte de filho. Então, acho que até uns 150 anos o Abraão teve filhos, não é? Mas Abraão, com 99 anos, ele estava falando que eu sou velho, não posso ter filho. Como se até 150 anos ele teve filho? Né? Muito diferente do que a gente pensa. Então, pessoal, vocês, antes de ter fé, Satanás entra primeiro no seu coração e planta desconfiança. Antes de Deus dar Isaac para Abraão, Abraão teve que coração? Não, eu não consigo ter filho. Então, esperando ter um filho fluindo o coração dele, quando vocês podem ganhar fé? Quando a palavra de Deus entra. Então você acredita na palavra de Deus. Então vamos ver Gênesis capítulo 17. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou a Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Então, Abraão está falando o quê? Eu tenho 100 anos, eu não posso ter um filho. E a minha esposa tem 90 anos. Olhem, pessoal. Então, Deus está falando para Abraão. Então, Abraão estava tendo que coração? Eu não posso ter um filho.
Mas primeiro Deus queria dar um coração. Deus está trabalhando para que Abraão tenha o mesmo coração de Deus, que ele vai ter um filho. Então, o trabalho para você poder experimentar o trabalho de Deus na sua vida, você tem que ter o mesmo coração que o de Deus. Para você ter o mesmo coração de Deus, qual é o trabalho que ele faz? Eu tenho que aceitar a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus dentro do meu coração. Então a palavra de Deus entrou no coração de Abraão. Tua esposa Sara vai ter um filho. Mas o pensamento que estava dentro do coração de Abraão, como um homem de 100 anos vai poder ter um filho? Então esse pensamento estava expulsando, empurrando a palavra de Deus para fora. Olhem aqui. No capítulo 17, versículo 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho, lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, porque ele estava falando que não ia ter um filho, Abraão estava falando que não, eu tenho 100 anos, como eu posso ter um filho? Mas Deus falou de novo. E no final, no coração, então Deus continuamente falando para Abraão, essa palavra entrou no coração de Abraão. Então Deus vai me dar um filho, ele já decidiu isso, então mesmo velho, eu vou poder ter um filho. Então essa fé foi estabelecida no coração dele, entenderam? Entenderam? Sim. Então para vocês também. Se Deus quiser trabalhar, vocês têm que ter o mesmo coração que o de Deus. Deus falou que vai dar um filho. Se Deus falou que vai me dar um filho, então eu vou ter um filho. Então tem que entrar essa fé no seu coração. Entenderam? Tem que chegar essa fé. Não é que eu me esforço para ter essa fé que eu vou ter essa fé. A mesma coisa, porque a gente escuta a voz de Satanás, a gente olha para a situação, a Sara está muito velha, ela não consegue ter filho. É óbvio que eu vou ter esse pensamento que eu não vou conseguir ter filho, é óbvio que eu vou olhar para a situação, é óbvio isso. É óbvio que eu não vou ter fé, é óbvio que eu não tenho fé, porque eu sou ser humano, né? Eu não consigo acreditar em Deus. Mas Abraão pensou que ele não podia ter filho. E ele teve um filho através da Agar. E passaram-se 13 anos depois disso. E o coração dele não mudou. E Deus queria colocar fé no coração de Abraão. Então o trabalho de Deus. Deus falou. Você vai ter um filho. Então, no começo, Abraão, ele não acreditou nessa palavra, mas escutando de novo, trocou o coração dele. Aí Abraão, então, eu também vou poder ter um filho. Essa palavra entrou e continuamente, essa palavra começou a conduzir o coração de Abraão, amém? Então, quando o seu coração se torna um com o de Deus, você se transforma numa pessoa surpreendente. Então quando passar o ano de 2014 para o ano de 2015, vocês vão ficar, o momento mais feliz para vocês vai ser quando o seu coração se tornar um com o de Deus. O seu coração tem que se unir com o de Deus. Se o seu pensamento for diferente do de Deus, qualquer coisa que você fizer, você somente vai poder ser infeliz. Você jamais vai poder ser bem-sucedido. Mas se para o seu coração se unir com o de Deus, não é sozinho que vai acontecer. Mas a palavra de Deus tem que entrar. Amados irmãos da igreja de Gangnam,
A partir do ano de 2015, vamos ler a Bíblia. Entenderam? E utilizando o celular ou um MP3, a pregação do pastor Oxo Park ou pregação de outros pastores, vocês têm que ter esse costume de continuamente escutar a pregação. Quando estiver andando de carro, não escutem música. Escutem o culto de domingo. Escutem o culto de domingo pelo menos uma vez por dia. No começo você só vai escutar como uma história, mas depois escutando 2, 3 vezes, você vai começar a escutar de uma forma diferente. Depois, essa palavra vai começar a puxar o seu coração. E a palavra em si vai começar a levar, conduzir o seu coração para o lado do coração de Deus. Em Gênesis capítulo 16, o Abraão pensava que ele podia ter filho ou não podia. Ele pensava que não podia ter filho, não é? Mas aí através de Agar nasceu Ismael, não foi por causa disso? Mas em Gênesis capítulo 17, Abraão teve certeza que Deus lhe daria um filho. E vocês acham que, de novo, com outra mulher ele teria um filho? Não. Por quê? Porque o capítulo 16 e o capítulo 17, qual a diferença entre esses dois capítulos? Do capítulo 16, ele estava preso no seu pensamento. Entenderam? E no capítulo 17, veio a palavra de Deus e essa palavra de Deus venceu o seu pensamento. Por isso, dentro dos seus corações, eu venho para a igreja, eu escuto a palavra, posso ouvir, eu não preciso. Escutando a pregação do domingo, escutem de novo em casa. Vocês vão escutar de uma forma nova. Vocês vão escutar a palavra de uma forma mais profunda. Então, escutando aqui, porque o seu espírito está num nível muito raso, então vocês só vão escutar algumas coisinhas. Mas escutando 2, 3 vezes, com certeza vocês vão escutar a palavra de uma forma diferente. E o seu coração vai se aproximar ainda mais do de Deus. E se o seu coração se unir com o de Deus, desde então, o Espírito Santo de Deus dentro da sua família, dentro da sua vida, vai começar, a palavra de Deus vai começar a trabalhar na sua mente, no seu coração, e o seu coração vai começar a poder se aproximar do de Deus, entenderam? Então, de manhã cedo, quando vocês acordarem, deixem todas as coisas de lado. Então, abram a Bíblia e leiam por um momento a Bíblia. Então, mesmo que vocês estejam ocupados, dormam 30 minutos antes e acordem 30 minutos antes e leiam a Bíblia, pelo menos por 30 minutos. Então, o dia inteiro, se você ficar ruminando aquela palavra o dia inteiro, a sua vida vai mudar. E sabe qual é a segunda coisa interessante? A mulher que eu me encontrei no presídio de mulher, ela matou seu marido e sua filha com facadas. E ela perdeu o seu braço esquerdo. Ela cortou o tendão. Ela não sentia nada. Ela tinha uma família feliz. Mas tendo o segundo filho, ela teve um coração de medo. Eu acho que eu vou morrer. Eu tô com medo, eu vou morrer. Se eu morrer, o meu marido vai casar com outra mulher. E se casar com outra mulher, essa mulher vai perturbar a minha filha. Então, melhor do que sofrer, imagina essa nova mulher, ela vai pegar sua filha e vai deixar lá no inverno, lá fora, pelada. Então é melhor morrer. Então, eu vou matar esse homem primeiro e depois eu vou me matar. E entrou outro pensamento. Eu tenho que matar esse homem, tenho que matar esse marido. O marido que não fez nada vai casar com outra mulher. Tem que matar esse homem. Ela pegou a faca, se escondeu atrás da porta, e quando o marido entrou, ela deu uma facada na barriga, matou a filha, e depois ela queria se matar, mas ela não conseguiu se matar, e ela foi para o presídio, eu me encontrei com ela recebeu a salvação. Agora ela é irmã, e ela está vivendo bem, ela casou de novo, ela está vivendo bem, mas no coração dela, ela estava com medo. Eu tenho medo, tô com medo. Eu acho que eu vou morrer assim. E se eu morrer, a minha filha, o meu marido vai casar de novo e aquela nova mulher vai perturbar a minha filha.
Ela não conseguia expulsar esse pensamento do coração dela. Ela estava sendo arrastada por esse pensamento. Vocês também. Às vezes tem pensamentos maus, tem pensamento de desesperança, tem pensamento lascivo, tem pensamento de medo, são arrastados por esses pensamentos. E a palavra de Deus, ela nos liberta desses pensamentos maus. Então, as pessoas que têm palavra de Deus e as pessoas que não têm palavra de Deus são diferentes. Quando surgem os pensamentos de que eu sou bom, as pessoas que não têm palavra são arrastadas pelos pensamentos e se acham, desprezam os outros, julgam os outros. Mas as pessoas que têm palavra, eu sou um ser humano mau, eu tenho tantos pecados, sou tão sujo. Então, é diferente. Então, muitas pessoas, tem muita diferença entre pessoa que tem palavra de Deus e que não tem. Tem pessoa, eu tenho esse pensamento, fica julgando, tem sua opinião, não consegue enxergar o outro lado. Deus podia dar um filho para Abraão. Ele só viu a situação que não podia ter filho. Minha esposa está velha, não tem mais costume das mulheres, só viu essa situação. Porque não conseguiu ver o poder de Deus nesse problema. Ele só conseguia ver o quê? No Gênesis capítulo 16, não vou conseguir ter filho, então por isso tem que ter filho através de outra mulher. Assim fluiu o pensamento dele. E esse pensamento que estava fluindo em Gênesis capítulo 16, no capítulo 17 entrou a palavra de Deus. Eu vou poder ter um filho, eu vou poder ter um filho. Surgiu esse pensamento, surgiu essa fé. A Sara, por mais que eu não tenha mais costume das mulheres, mas se Deus me der força, eu vou poder ter um filho, eu vou ter filho, eu vou poder ter um filho. Surgindo essa fé. E Deus deu uma nova força quando surgiu essa fé. Amém? Aí, de repente, um dia, Sara, velho, por que eu não consigo respirar direito? Eu tô cansada, acho que já chegou ao fim minha vida. Essa véia, de manhã acordou, de repente, velho, o que você tá fazendo deitado? Vamos andar na montanha. O que você tá aí tremendo, carregando isso? Deixa que eu carrego. Quando as pessoas estavam vendo, essa véia aí, eu acho que ela não vai conseguir viver por muito tempo. Mas ela estava mudando. Estava se renovando. Por quê? Porque a força está no coração. A pessoa que está com câncer, sabe a primeira coisa que morre? Sabe a primeira pessoa que morre é a pessoa que morre no coração primeiro. Um homem que é um médico que é especialista em câncer, ele me deu esse livro. Quando eu li esse livro dele, tem pessoa que vence o câncer, tem pessoa que perde para o câncer. A pessoa que vence o câncer é a pessoa que do coração vence o câncer. A pessoa que perde para o câncer é aquela pessoa que já perdeu no coração para o câncer. Alguns anos atrás, numa base, tinham soldados. Os soldados morreram congelados. Sabe por quê? Eles morreram congelados em 10 minutos. Eles estavam fazendo treinamento no inverno. E aí eles ficaram cansados e dormiram. Se dormir, morre congelado. Morre congelado se dormir. Se ficar acordado, não morre congelado. Então, quando você está na montanha, você fica correndo para lá e para cá, e aí você fica cansado e você acaba morrendo congelado. Quando você fica com sono e quando você está acordado, a gente tem força para vencer o cansaço, o sono e não ter força de vencer a doença. É a mesma coisa quando tem força de vencer, tem fé e não tem. Deus faz a fé surgir no nosso coração, através da palavra. Amados irmãos e irmãs, no coração de Abraão até agora, eu não posso ter filho, eu estou muito velho, a minha esposa já não tem mais o costume das mulheres. Ele estava nessa situação, mas Deus falou que Sara, tua mulher, vai ter um filho. Como um homem de 100 anos pode ter um filho? Não, tua esposa vai ter um filho, você vai colocar o nome nele de Isaac.
Ela estava com o coração, ele estava com o coração de que não podia ter um filho, né? Mas entrou a palavra de Deus e expulsou aquele coração que não podia ter filho. E aceitou aquela palavra no coração dele que ele podia ter um filho, a palavra de Deus. Vocês também, se vocês não tiverem palavra de Deus, preocupação, medo, cobiça, lascívia, todas essas coisas ficam enchendo o seu coração. E essas coisas arrastam o seu coração e faz você viver como um escravo. Mas a palavra de Deus entrando no meu coração, aquele pensamento mal, pensamento de julgamento, pensamento de se achar, ele expulsa tudo isso. E quando a palavra de Deus entra no meu coração, quando o meu coração se torna um com a palavra de Deus, desde então, você já não é mais simplesmente um ser humano, mas você se torna uma pessoa de Deus. A sua vida vai mudar, vai ser clara e vai ser feliz. A gente entrando nesse novo ano, não falta muitos dias, mas nesse novo ano, vamos amar a palavra de Deus. A gente come 3 vezes por dia. Vocês têm todo esse tempo, então vocês também têm tempo para ler a Bíblia. Não fiquem no banheiro à toa. Coloquem um fone de ouvido e escutem também no banheiro essa voz do Pastor Parque. Não fiquem só pensando, por que a voz do Pastor Parque é tão irritante? Não escutem a voz, mas escutem a palavra, entenderam? Respondam uma vez, pessoal, entenderam? Sim. Então, dentro do coração de Deus, dentro do seu coração que a palavra de Deus possa vencer. Nos seus corações, que o medo, a tristeza, a cobiça, você joga tudo fora isso e que você se torne um coração com o de Deus. E que Deus apareça na sua vida e que as pessoas que possam receber salvação através de você, que vocês possam ter uma vida abençoada. Até aqui.